Boa noite, a paz. Nesse culto de quinta-feira, vamos estar falando neste tema. A ressurreição. Jesus e a ressurreição em nossa família, amém? Amém. João 20. Deixa João capítulo 20. Do versículo 19 em diante. João 20. Quando você vai procurando aí, eu vou falar um pouquinho. Às vezes você fala assim, poxa, estou tão desanimada, estou passando por tantas lutas, estou passando por tantos desertos, estou passando por uma adversidade, estou passando por um momento tão difícil que às vezes eu não entendo o porquê. Você vai entender o porquê. E quando Jesus fala de ressurreição, que aqui foi a ressurreição de Cristo, assim como houve aqui na palavra dele, você vai entender, vai acontecer isso na sua vida espiritual hoje, vai acontecer também na sua família, porque Jesus vai lá. Amém, Jesus. Quando nós temos falado sempre sobre isso, quando Jesus ele chegava no cenário, chegava no local, chegava aonde ele fosse, seja numa residência, ali acontecia a resposta. Então é admissível você vir à igreja e não ter resultado. Todos aqueles que buscam, ele recebe. Todos aqueles que crê, ele tem resultado da fé dele. Se não está tendo resultado é porque não tem agido a fé. Amém? Amém. Então vamos lá. No versículo 19. Quem já achou, diga amém. Quem ainda está procurando? 20 e 19, né? É, 20 e 19. Amém. Aí diz assim, ó. Chegada, pois, à tarde, naquele dia, a primeira semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo, os judeus tinham ajuntado. Chegou Jesus, pôs-se no meio. Aonde que Jesus se colocou? No meio. É dessa maneira. Ele está aqui no nosso meio. Jesus está indo lá na sua casa também, está agindo lá no meio. E aonde que está tentando ter confusão, ele está entrando no meio e falando, confusão aqui não. Nosso Senhor é fiel, amém? Amém. Aí ele diz assim, ó, no meio, vírgula, né? Disse-lhe, paz, vamos lá, juntinho? Paz seja convosco. Para você ver a importância de você dar paz ao seu irmão, à sua irmã. Mas só dá paz quem tem paz. Se você deu paz para alguém, alguém não te respondeu, a paz volta para você, não tem problema. O importante é você falar. Porque Jesus está dizendo aqui, ele é a paz. Amém? Amém. Aí no 20, e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. 21. Disse-lhe, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aleluia. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus hoje também está aqui com a gente. Quem vai ao Pai, passa também a ver o Filho. Quem não busca o Filho, não quer o Pai. Sempre Jesus deixava bem claro que nós temos que estar com o olhar para Deus, a nossa fé em Deus. Se não crê em Deus, não crê no Filho também. Quem está entendendo? Amém? No 22 diz assim, ó. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quando nós
ouvimos a voz do Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, somos batizados do Espírito Santo, primeira coisa que acontece, a nossa mente fica uma mente pura. Uma mente, você vê, por você ter dado ouvido do Espírito Santo, você veio, mas a vontade era ficar deitada. Deitado, é ou não é? Sim. O corpo está cansado. Mas Jesus trouxe vocês aqui para falar que hoje tem resposta. Amém. Ele é fiel, amém? No 23, aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são o quê? Perdoado. Aquele que o rediverdes, lhes são retido. Para você ver, quem perdoa é perdoado. Por quem? Por Jesus Cristo. E se uma pessoa ela tem dificuldade, ela não perdoa, aí fica difícil. Fica muito o quê? Muito complicado. Quando a pessoa fala assim, não, eu não consigo. Mas se você abrir o teu coração nesta noite, você vai conseguir, em nome de Jesus. No 24, vamos lá? Ora, Tomé, um dos 12, chamado o quê? Dídimo. Dídimo. E não estava com ele quando veio Jesus. Para você ver. Você sabe quando nossos familiares começam a nos observar, eles querem ver diferença. Tem pessoas que ela vê a igreja, mas ninguém vê Jesus com ela, não vê Jesus com ele. Vão à igreja, mas não tem nenhuma diferença. Mas desta maneira aqui, você está entendendo que tem pessoas que ela, mesmo estando ali no meio com Jesus, ela não está com ele. Porque esse homem não estava com Jesus. Porque, na verdade, nem todos vê Jesus. Só vê Jesus os limpos de coração. Jesus diz na palavra dele, os limpos de coração verão a ele. Aí você fica imaginando, eu vou ver um homem branco assim, não, gente. Ver Jesus é você ver Jesus na sua vida, no seu casamento. Quando o seu casamento tá legal, bacana, tá feliz, você tá vendo Jesus. Quando a sua vida começa a progredir, você começa a mudar os seus hábitos, as suas atitudes, seu caráter. Você antes era uma pessoa e agora é outra. É porque Jesus está o quê? Operando. Jesus está fazendo um milagre. E aí acontece o ressuscitamento espiritual, a libertação. Aí diz assim, ó. Estava com ele, ó, esse tal de Dídimo não estava. Ele, quando veio Jesus. Aí no 25, disseram, pois, aos outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vi o sinal dos cravos, queriam ver o quê? Ó, queriam ver igual Tomé. As mãos de Jesus perfuradas, os cravos, para saber se realmente era Jesus. Ali, porque essa pessoa ela tinha o quê? Muitas dúvidas. Era uma pessoa duvidosa, incrédula. É ou não é? Nós não podemos. Aí você fala assim, poxa, eu estou buscando nas quinta-feiras, mas eu não estou vendo Jesus. As suas palavras têm que começar a mudar de agora. Se você falar que vem à igreja e nada muda, o que você então está fazendo na igreja? Então, você tem que fazer, crer no propósito que você está fazendo. Qual o propósito que a gente estamos fazendo? Tem que ter resultado, gente. Quem está orando? Jesus, amém. Ó, não deixe de orar. Eu estou orando direto. Não deixe de orar. Jesus vai agir no seu lar. E quando começa as batalhas vir, eu descobri uma coisa, pessoal. Quando começou a vir as batalhas sobre a minha vida, no início da minha caminhada, que eu descobri que não era um momento de eu ficar focando o problema. Era um momento de eu o quê?
confiar no Senhor e saber que eu estava na direção certa. Porque parece que todas as portas se fecharam. Porta financeira, na saúde, tudo tentou o quê? Me abater. Mas aí Deus falou que era comigo. Não temas. É o que Deus está falando para você. Não temas, eu sou contigo. Não temas, não desanime, não pare. Esse homem aqui, olha o que ele queria fazer. Ó, se eu não vi, no 25, tô no 25. Se eu não vi sinal do escravo nas suas mãos, não pus o meu dedo no lugar dos cravos, eu não pusei as minhas mãos ao seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Ele falou o quê? De maneira nenhuma eu creio então. Se eu não ver, eu não creio. Você não precisa ver sua família ressuscitada, restaurada. Você tem que crer. Quando você crê, Deus vai lá e faz um milagre. Tudo é a forma de você ver, a forma de você estar determinando que tem que haver transformação no seu casamento. Então vai acontecer. Tem que haver uma mudança no seu esposo? Vai acontecer. Tem que haver uma mudança na esposa, no filho, na filha? Vai acontecer. Mas você tem que crer. Se não crer, está gastando tempo. Quem não crê não vai ver a glória de Deus. É a palavra que diz isso. Aí diz assim, ó, no 26. E 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos, dizendo: como ele, Tomé? Chegou Jesus estado a porta fechada? Outra pergunta aqui. E apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Para você ver, o tempo todo Jesus com eles, e eles ali. Você sabia que nos dias de hoje acontece isso? Jesus está com você, mas você fica com dúvida. Jesus está agindo lá, está trabalhando onde você está, mas você fica, mas eu não estou vendo. Não está acontecendo. Ah, sei lá, por isso que estou desanimada. Você está sendo um incrédulo, uma incrédula. Um ímpio, porque se você determinar, tá num propósito, as coisas parecem não estar bem, mas vai mudar. Por que vai mudar? Porque eu creio. Através de quê? Da minha fé. Não fico olhando as circunstâncias. Isso tudo vai passar. Isso é como veio uma tempestade ou é igual o tempo, gente. Vamos lá, vamos pensar no tempo. Vamos pensar no tempo? O tempo às vezes está um sol enorme, sim, bem quente, do nada, aí sai correndo para pegar as roupas da corda. Caiu um temporal, uma chuva rápida. Aí você pega as roupas, quando acabou de pegar, abre aquele sol e sai o arco-íris. Puxa, brincadeira, corri à toa. Agora parou. Veio o sol e veio o arco-íris. Se você esperar um pouquinho, você vai ter a sua resposta. Mas se você se precipitar, o que é se precipitar? Tem pessoas que estão perdendo a resposta de Deus porque ela quer para ontem. E Deus fala, espera mais um pouquinho. É coisa às vezes de 1 minuto, ou 2 segundos, ou 1 horinha. Ela às vezes perde a resposta dela por causa de um detalhe que ela começa às vezes a blasfemar. Poxa, está adiantando de nada para a igreja. Meu marido até piorando. Antes ele bebia só uma caixa, agora é 3. Aí você começa a falar Jesus, o Espírito Santo fica o quê? Entristecido. Porque ele quer que você fale assim, não, eu não preciso falar nada com meu esposo, eu não preciso falar nada com a minha esposa, porque a minha oração Deus está ouvindo. Eu sei em quem eu tenho crido, em quem eu tenho confiado. Aonde está a minha fé? Não está baseada na areia, mas sim na rocha. Aleluia. Eu sei que os meus adversários vão ser envergonhados. Porque se é para recomeçar, eu vou recomeçar. Se é para continuar crendo, eu vou continuar. Mesmo estar aos olhos humanos tudo muito difícil. Eu vou contar algo para vocês. Que se minha mãe ela olhasse e visse e ouvisse o que os outros diziam, isso é desde quando ela estava gestante de mim. Desde quando minha mãe
soube que estava grávida, a gestação dela foi de guerra do começo ao fim. Você sabe o que é uma queimadura? Incomoda, arde, dói ou não dói? Minha mãe tinha como fosse o braço dela todinho, como fosse uma queimadura. Vinha até aqui, ó. Grávida, com o maior barrigão. Não tinha posição para dormir. Minha mãe foi em tudo que é médicos. Eu já contei esse testemunho para vocês? Deus está fazendo lembrar aqui, então eu vou contar. Se vocês tivessem já ouvido lá no vídeo, com certeza alguém precisa de ouvir. Então ela não dormia, ela chorava, ela ficava inquieta. Porque ninguém suporta dor. Ninguém aguenta dor. Quem vai ficar com dor e vai ficar sorrindo? É ou não é? Verdade. Se está incomodando, você tem que falar com Deus. Minha mãe falava. Chegou um ponto que minha mãe falou, e agora? Eu não sei mais o que fazer. Minha mãe não estava na rocha como ela está hoje. Minha mãe não conhecia ainda o caminho. Ela já ouvia falar de Jesus, mas minha mãe não tinha essa experiência que ela já tem hoje e como ela está hoje. Mas ela foi buscar resposta. E onde ela foi em vários lugares que você imaginar e não tinha resultado. Não tinha pomada que passava aquilo ali. Então ela passando em um trabalho igual esse do Gideão Resgate, que é muito importante. É muito importante esse trabalho, que amanhã vamos, em nome de Jesus, já arrebentar, para a glória do Senhor. Estou animadíssima. Nada vai parar. Amanhã vai ser dia de milagre também. Em nome de Jesus. Uma irmãzinha chamou minha mãe. Aí parou a minha mãe e deu... É igual nós estamos fazendo propósito com a letrinha representando Jesus, dessa senhora era um lencinho da cor preta, escrito Salmo 91. A moça falou assim, ó, Deus pede para a senhora crer que isso vai passar. Quando a senhora for ganhar essa criança, minha mãe, eu tô para ganhar já, é por esses dias, e eu tô agoniada, porque eu não durmo, eu fico agoniada, dói, eu choro, e já fui em vários lugares. Ela, aquece teu coração, que quando a senhora entrar no hospital, a senhora já não vai estar sentindo mais dor. Jesus fez eu parar aqui para falar que Ele está tomando a frente dessa situação. Aí a minha mãe, eu creio. Aí minha mãe deu um nome, olha, toda arrepiada, Jesus. Aí minha mãe deu os nomes, né, da família, que não é pouca, né, Jane? Aí ela deu, né, botou o nome de todo mundo lá, no caderno de oração. E a moça falou assim, a senhora não pode esquecer. Esse lencinho é para a senhora colocar dentro da sua roupinha e orar antes de dormir. O Salmo 91. Que a senhora vai dormir bem, essa dor vai passar. E minha mãe disse que quanto mais o tempo passava, mais a dor aumentava. Mas quando ela começou a botar o lencinho e fazer a oração, foi passando, foi aliviando. Parecia que Jesus fazia assim, ó. No braço dela. Foi aonde ela começou a dormir. Foi aonde ela começou a ter posição para ficar com o barrigão dela e o braço que estava todo machucado, todo cheio de bolha. E quando ela faltava alguns dias para ela entrar no hospital, o braço dela, cada dia da semana, foi melhorando, foi desinchando, foi secando, foi cicatrizando. Deus foi colocando a mão, o Espírito Santo foi trabalhando. E quando ela chegou para ter eu na maternidade, no mesmo dia que ela foi ter no hospital, ela já não tinha mais o braço como estava. O braço dela já era outro braço. Quando minha mãe pegou eu no colo, a pele do braço dela era como fosse a minha pele bebê. Deus não deixou nem cicatriz, aleluia. Jesus curou o braço dela.
E ela já estava lutando praticamente a gravidez todinha. Por isso, mulheres, quando você pega um propósito, seja fiel. Se você fez um voto com Deus, seja fiel. Porque do jeito que a irmãzinha, minha mãe nem sabe o nome dela, não sabe nem quem é. Ela creu que foi o próprio Jesus que evangelizou ela ali. E ela fez como foi orientado. Todo dia minha mãe abriu o lencinho, lia até o fim do Salmo 91 e botava de novo dentro da roupinha dela e ia dormir. Todos os dias. E o Senhor Jesus curou minha mãe. Para a honra e glória do Senhor. Então, quando Jesus ele quer ressuscitar, minha mãe praticamente recebeu um braço novo. Que os médicos já não sabiam o que a minha mãe tinha naquele braço dela. Você imagina, se você grávida já é desconfortável para dormir, imagina com um braço todo sentindo dor. Para a honra e glória do Senhor. Mas tudo isso, por que ela passou? Porque era um propósito de Deus, porque o mal não queria que eu viesse. E quando minha mãe soube pelo médico que eu tinha pegado já na barriga a bronquite asmática. O médico falou, sua filha não nasceu muito bem de saúde. A senhora fique certa que toda vez que ela tiver uma crise, ela vai ficar internada. Mas a minha mãe falou assim, minha filha é de Deus. Minha filha, eu falei para Jesus que é dele, então eu vou confiar que ele vai cuidar dela. Aí foi o processo, desde o meu nascimento, em termos da minha saúde. Não podia ficar em lugar empoeirado. Aqui tem poeira, pessoal? Tem pouco ou tem muito? Muito. Não podia ficar em chão grosso. Não podia sentir cheiro de cloro. Nada químico. Nada disso. Então ficou bem estreito a situação. Mas a minha mãe, todas as vezes que ia me levar para o hospital, para mim ficar internada, ela sabia que Deus fez no braço dela, Jesus podia fazer também na minha saúde. Então, vocês têm que confiar no Senhor de fato e de verdade. Vocês têm que falar assim, Jesus, eu quero te conhecer. Não de ouvir falar, não por causa de uma rádio, por causa de um culto. Eu quero conhecer o Senhor de fato e de verdade, de corpo e alma e espírito. Eu quero, Senhor. Então esses homens aqui, por mais que era discípulo, por mais que andava com Jesus, eles deixaram a desejar. Eles não estavam crendo. Isso não acontece nos dias de hoje? Na hora que você tem que confiar, você está duvidando da resposta de Deus? Na hora que Deus quer que você confia nele, você está, será que ele vai mudar mesmo? Será que eu vou ter resposta sobre isso? Será? E fica no será? E Jesus não se agrada disso. Então diz assim, também lá no 27, para terminar. Pois disse Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe do meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Fazendo outro detalhe para ver se realmente era Jesus. No 28, Tomé respondeu, disse-lhe o Senhor, meu Deus e meu Deus, Deus meu. 29, disse-lhe Jesus, preste atenção, olha o que ele diz para pessoas que têm dúvida, que é incrédula. Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado é os que não viram, mas creram. Aleluia! Jesus está aqui. Eu só basta crer, confiar. Eu só basta saber que Ele vai fazer um milagre nesse lugar e na sua vida. Eu não preciso ver um homem de branco, um homem assim assado, não.
Eu não preciso tocar, poupar ele. Eu só preciso confiar nele e falar: Jesus está comigo. Jesus está comigo aonde eu estiver, na minha casa. Se eu estiver num barco, ele está comigo. Se eu estiver fazendo uma visita lá no hospital com uma pessoa que está doente, Jesus está comigo e lá ele vai tomar frente, alguém vai ser curado. Porque ele está comigo. Quem está contigo? Nós temos que saber onde nós estamos depositando a nossa fé. Aleluia! Aí, para terminar no 30, Jesus, pois, operou também uma presença nos seus discípulos, muitos outros sinais, e não estão escritos neste livro. Tá entendendo? Nem tudo está na Bíblia. Tá deixado aqui bem claro que nem tudo está nesse livro. Jesus fez vários milagres, vários sinais, vários acontecimentos, e a pessoa acha: não está na Bíblia não, ela quer prova, ela tá que nem Tomé. Tem coisas, pessoal, é só você o quê? Colocar a sua mente para funcionar. O que é certo, o que é errado. Nem tudo você vai achar aqui nesse livro, porque não ia ter espaço. Você já imaginou você andar com uma Bíblia enorme? Essa daqui já está pesada. Nem tudo deu para escrever. Mas Jesus fez milagre. E Jesus vai fazer na sua família também. Amém. Eu creio, eu recebo o nome do Senhor. A partir de hoje, através desse propósito, eu gostaria, preste atenção, quem tem família que costuma orar? Uma filha, um filho, alguém na sua casa? Levanta a mão. Laura, isso aí. Irmã Jane. Os que já oram, bota para orar com você. Não fica nessa peleja, nessa guerra sozinha, não. Amém? Amém. Só de você dar a mãozinha para sua filha, para sua família, para o seu filho, olha, o céu abre. A oração tem sua eficácia, a oração tem poder. E não aceitar o mal atingir o seu lar, a sua família, a sua vida também. E preste atenção, você que está buscando, quando você é responsável, quem é que é responsável do seu lar? Quem é responsável da sua vida espiritual? Então, quando você é responsável pela sua vida espiritual e você vem à igreja, a batalha fica toda virada, todo mal e todo mundo da sua casa vai olhar para você. Seja você estando certo, ou esteja o quê? Errado. Primeira coisa, deu mole, tu não é da igreja? Então nós temos que vigiar muito a nossa conduta. Vigiar gritarada, coisas que entristecem o Espírito Santo que está na Bíblia. Coisas que vira. Eu estava conversando hoje em dia, hoje eu conversei com 3 pessoas. E ela falou assim, vira tipo um hábito. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Se você não trabalhar aí, você fica o tempo todo não se libertando. Vira um hábito, às vezes, mentir. Ah, mas foi algo pequenininho. Uma mentirinha de nada, mas é mentira. Não existe mentira pequena, pequenininha, grande. Aí, ou pecado pequeno, pecado... Não, tudo é a mesma coisa. É onde que você tem que vigiar. Não abre brecha. A tua vitória está perto. Não abre brecha. O que é abrir brecha, pastora? Aquilo que você sabe que é errado, não faça. Teve dúvida? Não é de Deus. Poxa, eu tenho que fazer algo, mas eu tô com dúvida, eu tô com medo. Tá passando na minha cabeça. E sei lá, isso vai me afastar um pouquinho da presença, ou vai me afastar da igreja. Já tô te respondendo que não é de Deus. Pronto, acabou. Quando é de Deus, te aproxima das coisas de Deus. Quando é de Deus, te aproxima da igreja. Quando é de Deus, flui tudo dá tempo. Tudo fica, ó. Se não é, do início já dá errado. De cara já dá errado. Então, aqui, Jesus, ele deixou bem claro por discípulo que ele estava presente.
mas só viam quem cria. Ele está aqui. Só vê, só crê quem está na fé. Quem não está, vai ver com bobagem, com mais uma igreja, com mais um lugar, ou até mesmo com rejeição. Se você rejeita a casa de Deus, você rejeita Jesus. Se você se envergonha da sua igreja, você está falando que você tem vergonha de Jesus. Nunca você faça isso. Porque se você tem Cristo, assuma a sua fé. Eu falo para você que eu vi algo muito importante essa semana. Uma criança estava evangelizando. Uma criança evangelizando. Ela tinha mais 4, era 5. Parecia até com a Laurinha, minha netinha. Com a blusinha branca, escrito na blusa assim, fé. Aí ela parou, uma tia assim, na calçada, perguntou: tia, teria como me dar um minutinho da sua atenção? Que coisa linda. Tia! Aí a mulher, tô com pressa. Não, um minutinho da sua atenção. Aí a direção para evangelização: boa tarde, dá um minutinho da sua atenção. Aí ela parou, aí ela falou: posso perguntar algo para a senhora? A senhora crê em Jesus? A mulher começou a chorar. Aí ela: por que você está chorando? Aí eu parei e fiquei como que entrar na loja, mas parei na loja para ficar ouvindo aquela criança evangelizando. Que coisa linda. Aí ela falou: por que a senhora, no lote 15, por que a senhora está chorando? Ela: porque eu falei que Deus não era comigo. Acabei de ter uma notícia que não foi boa. Eu tive uma perda. E eu falei: então o Senhor não é comigo. Aí Deus vai e traz você para perguntar se eu creio em Jesus. Aí a garotinha olhou para ela e falou assim: Jesus sabe de todas as coisas. Fique em paz. Eu não sei quem foi que a senhora perdeu, mas Jesus sabe de todas as coisas. Jesus está vivo. E Ele quer fazer a obra na sua vida, tia. Como ela chorou. Aí ela falou: você me dá um abraço? Aí ela abraçou. E a mãe da menina que estava com ela e mais 4 meninas também, com a blusinha branca. Não sei se era ou mãe ou tia ou era da igreja, evangelizando, com aquele profetinho que tem a carimbinha atrás, né? Tem a palavra da salvação. Aí ela abraçou aquela criança e falou que tinha perdido a filha dela. A filha dela foi abordada, envolvida nas drogas. Aí ela começou a conversar com a tia, e a mãe com a adulta que estava, começou a conversar, e eu parei, perguntei para ela se ela aceitava uma oração. Como a menina parece que não era obreira, eu me apresentei e ela aceitou a oração. Falei para ela voltar para o caminho de Jesus, com perda ou sem perda, fique firme. Porque Jesus é o único que pode te encher de paz, é o único que pode te consolar nesse momento tão difícil de perda. Então, pessoal, para todos os momentos você tem que crer em Jesus. Tá difícil? Fique com Jesus. Sem Ele, que você não tem como ficar bem. Com Ele você pode passar até lutas, mas você tem paz. Você passa por situações muitas das vezes que você acha que não vai vencer. Ele te dá força. Sem Ele você não pode nada. Por isso que Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Então fique firme na rocha.
Passe o que passar. Tá doendo? Meu problema, pastora Rose, é minha vida financeira. Isso vai passar. Ver minha filha doente, isso vai passar. Aleluia. Ver meu esposo da maneira que se encontra. Ele vai se libertar. Porque Jesus está fazendo a obra. Vai tomar nojo de tudo que é errado. Minha esposa que me despreza, não me ouve, não quer ir para a igreja. Ela vai porque Jesus vai fazer a obra da maneira dele. Não se desespera, pessoal. Você que não pode parar. Porque se você parar, aí pronto. Aí a casa o quê? Desaba. Porque vocês são a estrutura. Vocês foram escolhidos para ser a coluna. Aleluia. Vocês foram escolhidos para lutar pela sua salvação e da sua família. E sua família vai ser salva. Aquele que crê jamais duvida disso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou ler tudo, apesar que só tem mais um versículo, né? O 31, né? Eu vou ler então. Diz assim, ó. Este, porém, for escrito para quem creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Amém? Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, você tem que saber quem é que você está crendo. Eu creio no meu Deus, creio também no Filho dele, que é Jesus Cristo, e eu sei que o meu nome está no livro da vida. Amém. Você não pode ter dúvida disso. Mas não tem mágica, está lá. Mas Deus está dizendo que ele ressuscitou e vai ressuscitar você também. Você que estava desanimado, você que estava passando por uma tribulação, você que estava passando por um momento muito difícil no seu casamento, você que estava passando por um momento em termos da sua saúde, você que estava passando por um momento difícil com seu filho, com a sua filha, Deus vai libertar. Ele tem esse poder para ressuscitar. Nós só crer, confia, recebe aí em nome do Senhor Jesus a tua vitória, a tua resposta, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Palmas para Jesus. Para terminar essa palavra de hoje tão forte. Deus é tremendo. Vamos pro propósito.